Caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, é fato que Deus sempre age na nossa vida. Mas é fato também que Ele não age de qualquer jeito. Ele não age de forma aleatória. Deus sempre age na nossa vida, mas Ele tem um propósito. Ele tem um sonho para a nossa vida. Ele tem um objetivo. E qual seria esse objetivo de Deus? Qual seria esse objetivo final? Esse propósito? O propósito de Deus é que cada um dos seus filhos e filhas muito amados se aproximem dele. O sonho de Deus é que a sua criação mais sublime, o ser humano, eu e você, o sonho dele é nos atrair para perto, é fazer com que nós nos aproximemos dele, porque a nossa essência, a essência pela qual nós fomos criados, é para vivermos junto de Deus. Mas apesar de Deus ter este sonho, apesar de Deus ter esse desejo para conosco, Ele vai sempre respeitar a nossa liberdade. Ele vai sempre respeitar esse dom que Ele nos concedeu, que é o fundamento do amor pelo qual Ele nos criou, a liberdade. Por isso que nunca é uma imposição, é sempre um convite. E para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós possamos dizer o nosso sim a Ele, a gente precisa confiar em Deus. Quando a gente lembra lá da encarnação do Verbo, quando o anjo Gabriel se aproximou de Nossa Senhora e fez o convite a ela, fez um anúncio de que ela seria a mãe do Salvador, ele esperou uma resposta. Não foi uma imposição. Ele esperou que ela dissesse o seu sim. E por que Maria disse o seu sim? Porque ela confiou em Deus. Ela confiou nas suas promessas. E por que ela confiou nas suas promessas? Porque ali já existia uma relação. Como é que nós criamos uma relação com Deus? Uma relação de confiança. Não muito diferente de como nós criamos as nossas relações humanas. Como é que eu conquisto uma amizade? Como é que eu tenho um melhor amigo? Será que é da noite para o dia? Não é. A gente constrói os nossos laços humanos depois de uma convivência, depois de muito diálogo, de muita conversa, onde um fala e o outro escuta. E nessa troca vão se conhecendo. E nesse conhecendo vão se amando. Vão tendo a oportunidade de se amar. Com Deus não é muito diferente. Esse diálogo com Deus, nós podemos chamar de oração, de vida de oração. Não uma oração qualquer, não uma oração feita de forma automática, protocolar, mas uma oração que é revestida de certas características como a simplicidade, porque Deus se faz evidente nas coisas simples, nas pessoas simples. Deve ser revestida de muita humildade, humildade no sentido de verdade, como diz Santa Teresa, e uma oração onde a gente crê de verdade. Essa vida de oração vai nos aproximando de Deus, vai fazendo com que nós criemos uma certa intimidade com Ele. E nesta intimidade, os seus propósitos, os seus sonhos para a nossa vida, eles vão ficando mais evidentes. Nós conseguimos perceber quais são os projetos de Deus para a nossa vida. E ao perceber esses projetos,
devido a essa relação íntima que nós vamos criando, através desse diálogo oracional, nós vamos conseguir confiar, porque os projetos que Deus tem para nós são sempre os melhores. O grande desafio é nós percebermos isso, é nós abrirmos o nosso coração para poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. Para que nós possamos perceber de fato e de forma evidente qual o sonho de Deus para a nossa vida. Da mesma maneira que nós percebemos que a chuva que cai do céu não volta para lá sem antes cumprir o seu propósito no mundo, sem antes irrigar as plantações para fazer dar os seus frutos, assim como a palavra de Deus que cai no nosso coração, um coração que se coloca aberto a essa palavra, ela também não volta para ele sem antes cumprir o seu objetivo final, que é nos aproximar de Deus. Tudo tendo como pano de fundo uma vida de oração, uma vida de diálogo com Deus. E é por isso que Jesus, enquanto esteve entre nós, em vários momentos, em várias passagens bíblicas, a gente percebe Jesus se retirando para rezar. Jesus se retirando em oração, tanto que aqueles que o seguiam, vendo Jesus rezar e rezar de forma constante, e rezar em momentos importantes, em que ele precisaria tomar decisões sérias, ele nunca tomou uma decisão sem antes se retirar, para conversar com o Pai. E os discípulos, vendo isso, vão pedir para Jesus: ensina-nos a rezar. E Jesus vai ensiná-los de uma forma simples, uma das orações mais bonitas que a gente tem, mais completas, e que a gente tem, graças a Deus, o hábito de rezá-la, que é a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso a gente reza muitas das vezes de forma automática. Às vezes a gente não presta atenção em tudo aquilo, na beleza que é essa oração, onde Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, de um Pai que não é só meu, mas que é nosso, para nos lembrar um espírito de fraternidade, que somos todos irmãos. Um Pai que não está no céu, firmamento, mas está nos céus, no plural, no coração de cada um de nós, é ali que Deus habita. Um Pai que nós aprendemos a santificá-lo, a cada ato de fé que nós fazemos no mundo, a cada disposição que nós temos de fazer aquilo que Deus nos ensina. Um Pai que nós pedimos que o Teu reino venha a nós, não um reino de glória, de fama, de dinheiro, de reconhecimento, mas um reino de amor, um reino de paz, um reino de compaixão. Um Pai onde nós, humildemente, nos colocamos diante dEle e dizemos para Ele: seja feita a Tua vontade, não a minha, porque a minha é imperfeita, e eu reconheço que a minha vontade é imperfeita. Me ajude a perceber a Sua vontade em mim. Uma vontade que eu desejo que seja feita tanto na terra quanto no céu. Que seja feita a vontade de Deus, tanto nos momentos de alegrias, quanto nos momentos de tristeza. Um Pai onde nós pedimos perdão, mas nós não pedimos perdão a Ele antes de já ter perdoado aquele que nos ofenderam, antes de já ter tirado do nosso coração todos os rancores. Somente neste momento é que nós criamos dignidade para receber a misericórdia de Deus, quando nós já perdoamos. Quando nós rezamos no Pai Nosso e pedimos o perdão a Deus, nós estamos pedindo e já informando a Deus: olha Deus, nós já perdoamos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se nós não perdoamos, não adianta nem a gente rezar. Porque Deus já sabe o que está no nosso coração. E quantas vezes nós rezamos de forma automática, guardando o rancor das pessoas? Quantas vezes nós já rezamos no automático, estando brigado com pessoas da nossa família, do nosso relacionamento, do nosso trabalho? Esta é uma oração
que não é como a chuva que desce do céu e que não volta sem produzir os seus frutos, não é como uma palavra que cai no nosso coração e modifica a nossa vida, é uma oração vã, porque é uma oração que não reflete sinceridade. E por fim nós pedimos a Ele que nos livre de todo o mal, que nos ajude a superar as tentações do mundo, que não são poucas e que serão sempre, porque faz parte do nosso itinerário por este mundo. Que esta oração do Pai Nosso, que todas as vezes que nós formos rezá-la, nós possamos fechar os nossos olhos e prestar muita atenção naquilo que nós estamos falando ao Pai, porque esse diálogo, é esta oração que vai nos aproximar dEle, é essa oração que vai gerar em nós a confiança necessária para poder nos submeter à Tua vontade. E por graça, Deus vai nos ajudando a perceber qual o sonho que Ele tem para a nossa vida. E aí nós começamos a deixar Deus agir em nosso coração. Nós começamos a permitir que Deus trabalhe em nós, porque muitas das vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer conosco. Que o Espírito